Pô, além, claro, dessa tragédia que não tem nem palavras, foram os relatos nas redes sociais. Vocês chegaram a ver isso? Por favor, meu diretor, eu gostaria muito que você colocasse agora, porque foi, assim, inacreditável você olhar relatos como esse aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. Gente, olha só. As pessoas, alguns rapazes estão assim incentivando, dizendo que gostaria de ir também. Muito bom, meu amigo, que apareçam mais como você. É isso mesmo que você está lendo aí. A pessoa falou isso. Temos mais relatos também de outros. Se puder botar outra foto aí, por favor. Ó. Ninguém sabe o real motivo pelo que o garoto fez isso. O bullying pode transformar as pessoas em monstros, não julgo, pois eu faria a mesma coisa se tivesse uma arma e explosivos. Como uma criatura que tem, ó, o Enzo pode ficar violento por causa dos jogos do PlayStation 4. Mas o João, que cresceu na favela, sem paz, sem comida, sem condições básicas de vida, vendo confrontos diários entre polícia e bandido, vai para a vida do crime porque quer? Isso já foi uma pergunta, né? Que vocês já colocaram aí. Pá! Então, essa é uma pergunta que a gente vai fazer aqui, né, que eles vão responder, mas assim, eu realmente, antes de entrar nessa pergunta, eu quero continuar aqui nessa história da rede social, porque o que eu ia apontar para vocês é o seguinte, que uma criatura que tem um Facebook, que tem um Instagram, que é fácil a gente identificar quem é essa pessoa, de onde veio, o computador, tudo, faz esse tipo de comentário. E não foram dois, assim, isolados aqui, do jeito que a gente mostrou para vocês, não. Foram várias pessoas achando um bom exemplo, dizendo que, poxa, por que você não me chamou? Doutor Carlos Rebouças, é um criminoso também, não é? 2 crimes. Artigo 286 e 287 do Código Penal Brasileiro. Primeiro, a incitação ao crime, incitação pública à prática de crime, de ato criminoso. E o segundo é a apologia a fato criminoso, ou seja, coisa que realmente ocorreu, ou a pessoa que praticou aquele fato criminoso. Se você faz apologia, exalta o fato que ocorreu, e exalta e faz apologia à pessoa que praticou o fato criminoso, você comete um crime. E se você incita a prática de algum crime publicamente, também você comete um crime. Então são 2 crimes aí. Pois é, e nesse caso, assim, que a gente tá vendo ali o Instagram, tá vendo o Facebook da pessoa, essa pessoa não tem como ser punida, não, porque as outras começam a ficar com medo também. Tem como ser punida, porque a internet nós já sabemos que não é uma terra sem lei. E não é porque você está atrás de um celular ou de um computador que você não é achado. Muito ao contrário disso. Existe o IP do computador e existe do celular também, fora o número do celular. Então cabe aí, sim, né, ao Ministério Público agora ir atrás dessas pessoas que fizeram essas publicações e processar criminalmente, porque também, já que a grande maioria é também gente querendo aparecer, e quando começa a responder um processo criminal, num instante chora, num instante pede perdão, tá entendendo? Tem muito do ser humano. Quando você falou aí essa questão de pessoas aparecendo na mídia e dizendo isso mesmo, faça isso mesmo, tem que ser assim, eu me lembrei de um fato que ocorreu aqui no Ceará, em Fortaleza, acho que década de 80 para 90. Uma pessoa que subiu aí numa torre de televisão para pular, e as pessoas que estavam embaixo ficavam gritando, pula, 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 né? Então, às vezes, o ser humano tem isso. Não sei se dizem que o cearense brinca com tudo, né? Mas eu acho que toda brincadeira tem que ter o seu limite. É uma vida ali. Aquela pessoa pulou. E na hora que ela pulou, quem estava embaixo gritando pula, 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 deu um grito de horror, porque presenciou a cena. Mas ali todos estavam induzindo, instigando, né, o suicídio, cometeram um crime. Nesse caso específico das mensagens que você acabou de ler, é incitação pública à prática de crime, pena de 3 a 6 meses, e se você fica exaltando o fato lá de Suzano e as pessoas cometeram o fato, apesar de terem morrido ou não,
apologia ao crime ou ao autor do fato criminoso, a pena também é a mesma, de 3 a 6 meses. A pena não é alta, mas uma pessoa que pega o seu celular, pega o seu computador e fala uma barbaridade dessa, até em desrespeito às vítimas, aos familiares das vítimas, merece responder um processo criminal. E ali pelo menos deixa de ser réu primário. Não pode, apesar de ser um crime de pequeno potencial ofensivo, vai passar 5 anos sem poder fazer nova transação penal, caso faça a transação penal, e se vier praticar qualquer outro ato, vai responder de forma mais severa. Então é importante, até os familiares das vítimas, né, que se sentirem ofendidas com essas publicações, procurem um advogado para ingressar com essa ação, né, contra essas pessoas, e procure também para pedir um dano moral, porque cabe um dano moral nesse tipo de publicação. E aí, no instante, o cidadão que fez isso aí aprende que não se brinca, não se fala, que internet não é terra sem lei, e não se brinca assim com a vida das pessoas e com o sentimento das pessoas. Merece ser noticiado também, para dar exemplo. Porque você aí que de repente pensou também em fazer, achou bonito, não vai fazer também, porque sabe que não vai ficar simplesmente pelo comentário. Exatamente, então precisa sim que alguém faça alguma coisa e mostre que a internet não é terra sem lei. Né? Então, assim, voltando a falar de fato dessa tragédia, sobre qual a sua opinião? Porque todo mundo começou a dar opiniões. A gente vai perguntar aqui a profissional, a psicóloga. Nós trouxemos também aqui o expert em jogo. Ele joga também o mesmo jogo dos rapazes. Então, Sérgio, você, quando você viu tudo, depois que você leu, depois que você viu, o que você... Qual a sua opinião sobre tudo que aconteceu? Da minha área, né? Que eu tenho especialidade em psicologia da adolescência. Bem, eu quero já começar dizendo que eu não quero culpar jogo nenhum por causa disso. Não tem nada a ver. Lá em Resende, no Rio, quando aconteceu aquele fato, morreram bem mais pessoas do que agora. Era outro governo, era não sei o quê. Também quero tirar esse negócio de influência de armas. Não tem nada a ver. Mas está todo mundo, né? Não tem nada a ver. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Existe na psicologia uma corrente, um método chamado ludoterapia, onde você tira da criança, através do desenho, aquilo que você gostaria ou estudar. E existe o psicodrama, que ali você embute um personagem e você passa a exercer. Existem tendências de índole. Ora, onde é que estava o jogo em um líder religioso que assedia mais de 500 mulheres? Onde é que está o jogo nos padres que são expulsos e condenados por pedofilia? Onde está o jogo em um homem que espanca a mulher e que um dia disse que amava acima de tudo? Agora, o que eles passaram foi o que nós chamamos de pré-ter-intencionalidade. Eles entraram como ali fora personagens. Tanto que, e eu já havia dito aqui esse programa passado, a vida para eles perde toda a banalidade. Jaque, o de menor, ele era o líder. Tanto que ele primeiro matou o de maior e depois suicidou. O de maior foi manipulado, foi persuadido por ele. E ali, tal qual um balé, pode ver que tudo foi programado, tudo teve seu tempo certo. Lembrando que antes de adentrarem ao colégio, ele matou o próprio tio, porque tinha como ameaça de descobrir aquilo que eles iriam fazer. Na hora que a mente fecha, que a tendência do mal, da ruindade, da perversidade é levada para fazer aquilo, eles voltaram em um terreno conhecido. Os dois eram ex-estudantes daquele colégio. A autoridade que ele não queria ter foi a primeira a ser alvejada, que foi a coordenadora pedagógica. Depois a inspetora de sala. E depois aqueles outros que atiravam a esmo. Sem contar que levaram uma machadinha, um revólver, arco e flecha. Foram dispostos a tudo. Um dos alunos, vítima, que graças a Deus não faleceu, um simulacro de bomba, simulador de bomba, saiu correndo com a machadinha enganchada no ombro, pediu ajuda e ninguém ajudou.
e ele foi até o próprio hospital. Para resumir, aonde tem relação social tem jogo. Aonde tem interpessoalidade tem um jogo. Nós estamos nesse momento aqui com os telespectadores, estamos aqui dando opinião sobre. Não deixa de ser um jogo. Agora, daí fazer esse jogo. Já pensou se toda criança abandonada pelo pai saísse matando todo mundo? Nós sofremos bullying e nós também, porque há muita demagogia e hipocrisia aí. Muita gente diz assim, eu sofri bullying, mas você também foi agente ativo de bullying. Você também provocou muito bullying em pessoas. Isso não vem ao caso de alguém entrar em um colégio e detonar pessoas, como assim é o caso. Quando se vão jovens, vão-se pedaços de cada um de nós também. Sérgio, e você falou uma coisa muito importante. Eles, antes de ir ao colégio, mataram um tio. Isso tira toda a caracterização daqueles crimes que acontecem nos Estados Unidos. Tem nada a ver. Demonstra um crime de ódio. De ódio. Existia uma motivação ali, um ódio. Por que ele matou aquele tio? Ele tinha algum ódio daquele parente, daquele tio. E dali ele foi na escola e tinha algum ódio. Não vem com história de bullying, não. Não. Alguma coisa realmente mais aprofundada. Cresceu. Bullying, como o Sérgio disse, eu sofri muito bullying no colégio. Como eu também pratiquei bullying também. Claro. Eu também. Só para fechar aqui meu raciocínio, doutor, só para fechar o raciocínio, mais uma vez se volta ao seio da família. Mais uma vez é voltada à educação e outra, não tem nada a ver com condição financeira. Aquela escola Raul Brasil, doutor Carlos, era referência em nota 10, em escolas nota 10, na cidade de Suzano, que é uma cidade satélite, uma cidade dormitório, na região metropolitana de São Paulo, eu conheço, e inclusive passei em frente a um quarteirão quadrado, pessoas comprometidas na educação, de onde menos se espera, uma construção de conhecimento, se traz uma antiética. Agora, há um detalhe em alguns jogos de videogames: o herói é o bandido, o herói é o que mata muitas vezes, e ali entra a antiética. Na capacidade de uma pessoa que já tem um desvio de uma tendência maléfica, eu não sei como é que isso adentra e isso causa uma reação de um homicídio feroz. Eu me senti no lugar dos pais. Nossa. E aqui quero aproveitar o seu programa que de volta ao Brasil inteiro, de ser solidário e principalmente com o pai dos dois que cometeram essa atrocidade. O que teremos daqui a 5 anos, 10, 20? Como é que estão nossos adultos, jovens e crianças? Eximo de toda a culpabilidade esse negócio de jogo. Meu filho adora, tem direto, joga esses jogos todos aí. E é uma pessoa tranquila, do bem, onde há conversa, onde há diálogo, onde há todo tipo de informação minha com ele, e chamo e converso. Está livre? Quem é que está livre do mal? Quem é que está livre que isso possa acontecer dentro da sua casa? Não vou julgar, mas a família, mais uma vez, eu não quero ser saudosista, mas estamos perdendo valores que antes nós tínhamos e hoje estão sendo transferidos para o meio de ficção virtual. É a minha opinião. O Eric Medina está aqui, ele é expert em videogame, inclusive ele joga também esse jogo, né? Que jogo era aquele? Que ele estava fantasiado tal e qual o do jogador dele. Bom, boa tarde, aqui é todo mundo, Brasil. O jogo que eles estavam mais jogando era o Call of Duty, né? Porque assim que aconteceu a tragédia em Suzano, o computador deles foram investigado, né, pela polícia e foram vistos que eles jogavam Call of Duty, Mortal Kombat, era CSGO, que é o Counter-Strike. Aquela que ele tava igualzinho, né? Ele foi vestido igual o personagem. É esse primeiro jogo? Não, a roupa que ele tava usando, na verdade, era inspirada num personagem do jogo Free Fire, que é um jogo de celular, né? Que também é um jogo de tiro, né? E também é um dos jogos que estão acusando de ter instigado eles a cometer esse tipo de crime. Como é que é esse jogo? Esse jogo é um jogo de mundo aberto que você
cai de paraquedas numa terra que não tem ninguém e você se arma, né? Pega armas, capacete, colete à prova de balas. E a intenção do jogo é você sobreviver. O último que fica é o que ganha. Entendi. Então você mata todo mundo, assim. São formados por pessoas, pode jogar individualmente, como com times, e ganha quem ficar vivo por último, né? Entendi. Qual a sua opinião a respeito de tudo isso? Assim, como foi colocado aqui pelos meus colegas aqui a respeito sobre o caso, eu também acho que jogo nenhum influencia esse tipo de comportamento, né? A indústria de games hoje tá ultrapassando a de filmes hoje, o mercado é enorme e existem milhões de jogos, milhões de jogadores, né? E a maioria dos jogos são violentos. Mas o que acontece? Nenhum jogo justifica esse tipo de atitude. Acredito que o que vale é a comunicação com a família e deixar claro com os pais o que está acontecendo, problemas no colégio, problemas psicológicos. Porque se você pega uma criança que joga jogos violentos, que tem problemas psicológicos, né, depressão, ansiedade, e dá para ela um jogo, uma ferramenta que ela pode fazer o que ela quer, ela vai praticar a violência naquele jogo e vai se satisfazer, né? Assim, mas culpar o jogo eu acredito que não é. Senão nós teríamos bilhões de assassinos no mundo todo, né? E estaríamos vivendo uma guerra caótica hoje em dia, porque o mercado é enorme. Existem campeonatos mundiais de videogame e também existem estudos, né, dos benefícios do videogame. Mas porque você tem que ser inteligente, né? E assim, estimula cada vez mais, né, a sua inteligência para você... Era isso que meu menino ficou, foi mais calmo. Menino, mas é um negócio difícil mesmo, né? Agora, só um detalhe. Para quem tem um distúrbio, no jogo, a vida volta. Isso. Na vida, a vida vai. Pois é. Qual a sua opinião, doutora? Pronto, eu queria só complementar. Assim, a gente tem uma indústria de jogo que também tem uma faixa etária indicativa, né? Então, assim, o que eu recebo hoje no consultório, por exemplo, são crianças e adolescentes que eles estão jogando jogos para 18 anos, para 16 anos, tendo 8, tendo 10. E aí entra o que você falou, o acompanhamento em casa, né? Quem é o responsável por essa criança que permite que ele jogue e não acompanha, né? Então, uma criança que tem acesso a um jogo desse, uma criança que tem acesso a um jogo desse, violento, né? Para matar, para estuprar, para violentar, para roubar, e não acompanha, ele está entregando que ferramenta para essa criança, né? Então, assim, a luta... o jogo de luta, né, ele está presente na humanidade desde sempre. A violência também está presente na humanidade desde sempre. Inclusive, nós hoje somos mais sociais, né? Nós somos mais contidos do que nós já fomos uma época da nossa história. Então, assim, existe multifatores, né? Eu estava lendo, inclusive, uma reportagem que disse que eles dois, né, de Suzano, eles se inspiraram num outro atentado de Columbine, de 1990 e tanto, nos Estados Unidos. Inclusive a roupa e tudo. Então, assim, a verdade, o que motivou, morreu com eles. Hoje a gente só tem conjecturas do que pode acontecer. E o medo, porque é diferente da gente estar na rua, por uma rua escura, e ter medo de ser assaltado, né? Fragiliza porque eles entraram numa escola, num lugar que teoricamente é protegido, num lugar de educação. E eu fico com uma fala de uma educadora que ela disse: eles passaram por nós e nós não percebemos nada. Eles sentaram nos bancos dessa escola e eu não vi nada. Então, é como eu estava falando, assim, a gente não sabe o que permeia a cabeça de um ser humano, né? Mas, com certeza, teve família ou a falta dela, uma série de desequilíbrios. Teve bullying. Teve alguma psicopatologia, teve o jogo. A gente não sabe, pode ter sido tudo isso junto, pode ter sido uma coisa que pesou mais. O fato é que, juntando com o que você estava falando, hoje a gente tem a internet que a gente conhece e a gente tem a Deep Web, que é uma internet sombria, obscura, e que eles planejam essas coisas. Eles fomentam isso nas pessoas, né? Então, essas pessoas que mataram esses adolescentes, eles são saudados, eles são valorizados. E cada vez que a gente propaga mais informações sobre esses atiradores, né? Sobre esses assassinos, mais pessoas se incentivam a fazer também.
né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com as informações, né? Inclusive, um psiquiatra, ele disse, mostrem as pessoas que ajudaram, mostrem os sobreviventes, mostrem aqueles que seguraram a porta, tornem eles os heróis. Porque os heróis acabam sendo o anti-herói, acaba sendo o que mata, o que tem mais visibilidade. E aí ele fomenta outros ataques. Eu não acredito que um jogo, né, assim, eu concordo com eles, eu não acredito que um jogo por si só vá fomentar a violência. Mas dentro de uma cabecinha que já está transtornada, de uma criança ou um adolescente que está sozinho, que não tem uma estrutura por trás, que não tem um pai, uma mãe que cuide, que não tem uma escola, que não tem amigo, que não... É mais um fator, né? É mais um fator de viver um personagem que tem poder, que chega lá com uma arma e mata. Então, isso é poder também. Um poder que ele não tinha. Um poder de quem foi desvalorizado, humilhado, negligenciado, excluído. Então, de repente, ele tem esse poder, né, que não necessariamente é o poder de matar, mas o poder de roubar, o poder de estuprar, o poder de abusar, o poder de bater na mulher, enfim, é um poder, né? E essas pessoas, elas estão nos circulando e a gente precisa estar muito atento, a escola precisa estar muito atenta. E aí o que é que eu vejo muito, já que infelizmente, eu já trabalhei em escola também. A criança, ela é super bem acompanhada pela grande maioria das famílias. Os adolescentes, não. Quando eles chegam assim no Fundamental 1, que eles chegam na 5ª série, os pais não assinam a agenda, os pais não vão à reunião na escola, os pais não vão se a psicóloga chama. Dificilmente a gente vê pais interessados. Então, eu escutava muito relato de adolescentes dizendo assim, para que eu vou estudar? Meus pais não se importam. Eu queria acrescentar o que o Sérgio falou com muita propriedade, a questão do videogame. Eu queria acrescentar o uso de droga e o bullying. Não tem relação, são coisas preponentes. Não tem relação. Porque esses dois caras, talvez um deles nasceu doente mental. A doutora pode responder se nasceu doente mental. No século XIX, na França, os franceses explicam o que é o folie ad. Folie, loucura, e ad, 2. Folie AD. Folie AD, isto. Desculpa a minha forma de... Eu não sou especialista, senão eu colocaria como a doutora colocou. Então isso se explica. Ou seja, talvez um só nasceu doente mental, o outro foi influenciado. Então não adianta a gente falar do videogame, porque o cara usava droga, porque o cara fez bullying. Quem não fez bullying? Quem não fumou um baseado? Nunca fumou um baseado, doutor? E é bom. Então veja bem, isso não influencia não é a família, não é o pai dele chegar, meu pai é médico, ó, meu pai é um psiquiatra, chega em casa todo dia e fala, você tem que ser bonzinho. Influencia de forma nenhuma. O cara é um doente mental. Essa é a realidade. É isso que tem que ser colocado aqui. Então, o indutor e o induzido, nesse caso específico. E quero dizer mais, a questão da droga, do bullying, causa ansiedade, depressão, mas muitas das vezes não leva o cara a cometer um ato desse. Tem nem perigo. Então, é importante não se misturar a família, né? O cara nasceu doente mental, aquele cara que entrou na igreja, tinha uma família excelente, né? Aquele outro que entrou no cinema, estava fazendo medicina, o pai era médico, a família influenciou? Não, o cara é doente mental. Isso precisa ficar claro. Doutora, sua opinião em relação a isso, mas só fazendo uma vírgula também no que você disse, doutora, eu até concordo que a gente não deve falar das coisas ruins e tal, mas enquanto a gente tem um programa de TV que a gente pode levar informação para todo mundo, eu acho mais importante nesse momento aqui, está sendo discutido exatamente essa questão do videogame, essa questão da família, essa questão de autoridade, essa coisa da gente estar discutindo isso, porque é isso que acontece nas casas. E principalmente no tempo de internet, no tempo de Facebook, meu Deus do céu, que a gente lê cada atrocidade que tem ali, e que todo mundo está acreditando, que hoje em dia tudo é política, que todo mundo mistura tudo. A função desse programa, nesse momento também,
é esclarecer, doutora, entendeu? É levar, pelo menos assim, para a família brasileira, que elas tenham calma nesse momento e tenham um discernimento, saibam como lidar, para que também não seja quando ferro eu e falo fogo. dessa exploração, por exemplo, ocorreu a tragédia. Antes de falarem dos professores que estavam lá segurando as portas, eu recebi inúmeras mensagens dos atiradores, dos adolescentes. Então, assim, as pessoas, óbvio, a gente tenta entender e a gente vai atrás de entender o que foi isso que foi aconteceu, até para não repetir. Mas nessa ânsia, a gente dá muito ibope, entendeu? Não é a questão de explicar, de tentar organizar, de tentar dar sentido. Mas acaba que, por exemplo, no WhatsApp, são várias e várias correntes falando só sobre isso. E aí eu aumento, por exemplo, se eu coloco no Google hoje, eu aumento o índice de procura sobre isso. E as pessoas elas vão se influenciando, né? A gente tem um efeito que, inclusive, é o mesmo efeito que a gente sente em pessoas que cometeram suicídio. A gente vê um aumento no índice quando a gente propaga, quando a gente coloca na mídia. Então, assim... Doutora, isso. O suicídio é um ato extremo do doente mental? Não só do doente mental. O Não, estou suicídio perguntando é um ato... especificamente do doente mental. É um ato extremo? Olha, pela minha experiência, pacientes psiquiátricos dificilmente se matam. Dificilmente. Especificamente assim, o suicídio. A gente precisa só... dificilmente. Certo. E a vivência do passado do presente pode transformar alguém em doente mental? É o seguinte, dentro da neurociência hoje, o que é que a gente vê? Todo mundo nasce com um aparelho psíquico teoricamente saudável. Eu nasço, por exemplo, se eu tenho uma gestação de um bebê com uma mãe deprimida, provavelmente eu vou ter um bebê privado de alguns neurotransmissores que causam bem-estar. Mas o fator preponderante hoje, considerado pela neurociência e pela psicologia, de adoecimentos psíquicos para essa pessoa virar um borderline, ter uma psicose, é vínculo. Sim, mas psicose que você nasce com ela. Você é um doente mental por nascença. Agora, psicopatia... É vínculo. É vínculo. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, a minha pergunta é bem específica. A sua vivência hoje, porque isso é importante deixar claro, influencia você ser um doente mental futuramente? Não. Claro que não. Se você nasce... A minha vivência, não. São dois caminhos. Eu tenho um caminho orgânico, neurológico, que aí de um cérebro que não funciona, que não fabrica uma série de neurotransmissores, e aí eu tenho uma depressão, eu tenho uma psicose, eu tenho um borderline. Essa pessoa que manipula, psicótica, sociopata, ela nasceu provavelmente saudável. E o vínculo, desde a infância, quebrou tudo. Saiu quebrando tudo. Resumindo, Jaque, o bicho para sofrer é pai e mãe, minha irmã. Acaba sempre nas nossas costas. É uma verdade. Sempre acaba nas nossas costas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero aqui orientar e para falar o seguinte: não tema no primeiro sintoma que possa ter uma reação além do normal, hiperagressiva, extremamente fora do que ele já via no habitual, de procurar um profissional. Estou certo ou errado? Porque muito não. Meu filho não é doido, não. Fica super protegendo e vai acabar realmente numa coisa maior, pior. É o caso de, e aí eu concordo plenamente com o doutor, aquilo que pais nervosos, filhos neuróticos. Aquele que não tem disciplina em casa não vai ter na escola, não. Sérgio. A criança precisa se frustrar, sim. Não é não, não é? No carnaval? Por que não é não? Tem que ser para criança também. Tem que ser para criança. Sérgio, completando o que o amigo falou, ele disse assim, aquele atirador fazia medicina, os pais, mas ninguém sabe a realidade da família, no seio da família, como é o acompanhamento, como eu como mãe, como ele como pai. Não é porque o meu pai é advogado ou minha mãe é doutora que eu vou ser.
Talvez eu esteja só, talvez eu não tenha com quem dialogar, talvez o problema que eu esteja passando, eu não tenha com quem dividir. Então, a família, nesse momento, ela é fundamental nesse processo. Por quê? Porque é na base que se faz bons. É nessa base. Porque entre 0 e 12 anos, tá, a doutora que sabe, que ela não me deixa mentir, é quando a nossa personalidade está sendo... Doutora, isso não é psicopatia. Nesse caso, nós estamos falando de psicose. São coisas distintas. O que a doutora está falando é de um ser que precisa de um tratamento com uma terapeuta psicóloga. Isso é do caráter, justamente. transtorno do caráter. Mas é importante dizer isso já. Sim. E a psicose é uma doença mental. Na verdade, eu entendi o que ela falou já, que o que ela quis dizer. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Susana van Richthofen. Aliás, já matou o pai, matou a mãe. Eu trouxe o alicate com aqui. auxílio, cadê o vampiro? Chegou. Tá chegando, próximo bloco. Com o auxílio do namorado, matou o pai e a mãe. O caso mais famoso do Brasil disso. Mas até hoje, até porque a imprensa não vai entrar nisso, até hoje nunca mostraram a realidade daquela família, o que acontecia. A mãe era uma psicóloga, o pai, se eu não me engano, era um médico, não é isso? E aconteceu tudo aquilo, e tem um porém. No dia da reconstituição do crime, quando o criminoso, Cravinho, ia descendo a escada junto com a polícia, o irmão de 14 anos estava na casa, ia subir na escada, já sabendo que ele era o homicídio do pai, se abraçou e chorou. Se abraçou e chorou com o homicídio do seu pai. Caso, ninguém doutor. sabe. Não, eu estou lhe explicando, doutor, que eu entendi o que a doutora quis falar. Ninguém sabe o que aconteceu. É o caso. Ninguém sabe o que aconteceu com aqueles jovens. Ninguém sabe. Aqui a gente não pode atribuir a bullying, não pode atribuir a arma, não pode atribuir. Não. Foi comprovado isso. Por quem? Eles já morreram. Como é que fizeram o exame nele? Para constatar a doença mental. Pais, doutor. Não tem como. Os meninos. Não teve isso. Eu não posso jogar. É doido. Não, eu falo em cima da comprovação seguinte, científica. Peraí. Vamos lá. Seguinte. Doutora. Palavra da doutora. A gente tem um embate aqui, né? Que um defende que realmente a família é fundamental para construir esse adolescente, esse caráter. E o doutor Carlos, o outro Carlos, defende a parte dizendo que ele nasceu já pronto. Cientificamente, o que é psicose? Ok, calma, não responde, calma. Então, entrando, cientificamente, como ele falou, entrando a parte familiar, como o doutor Carlos Rebouça falou, e somando todos esses outros casos que também foram citados aqui, Rafaela falou muito bem também, que muitas vezes não adianta ser um pai formado, uma mãe formada, muitas vezes esses aí são os que têm menos tempo, é o que menos é o filho, né? Isso, será que tem a ver ou não tem a ver? Calma que eu preciso fazer